Olá, gente! Vou trazer mais um super vídeo aqui para o nosso canal do Instituto Restaurante de Orações. É muito bom ter você por aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo, marcar o máximo de pessoas possíveis e se inscrever nesse canal, que tem trazido conteúdo diariamente para que você possa aí ter mais informação para vencer esse vício tão nocivo que é da pornografia. E hoje eu vou falar sobre árvore problemática, como identificar a raiz desse vício da pornografia, né, que tem destruído tantas famílias, e hoje eu quero te ajudar no tocante a isso. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom demais! Olha, eu comecei a ter essa experiência com esse vício já na minha adolescência, né? E na época não tinha celular, era questão de revista, né? E isso foi acessando as minhas emoções e foi, de alguma forma, se foi avançando. Depois veio a questão da tecnologia também e trouxe isso para a minha fase adulta também. E não foi fácil vencer esse vício, como talvez para você também não está sendo fácil. Eu estou aqui para te ajudar. Alguém conseguiu vencer e vai te ajudar também, te auxiliar nesse processo de você vencer esse vício nocivo, tá bom? Agora, uma das coisas que eu entendi, que o Espírito Santo me fez entender, é que eu preciso identificar a raiz desse problema. Todo problema tem uma raiz. Se você, por exemplo, quer arrancar uma planta, não adianta você ir lá e cortar o galho. Se você quer arrancar a planta, você tem que arrancar aquela raiz. Não adianta você estar ali, de alguma forma, tentando resolver o que está ali, aparentemente, que está fazendo vício da pornografia, se você não arrancar a raiz. Nós precisamos entender qual é a raiz, o que está causando em você esse desejo de ver a pornografia. Eu desenhei aqui essa árvore problemática, que eu vou chamar de árvore problemática, né? Para que nós possamos entender. Foi o que eu utilizei na minha vida, aqui que eu identifiquei qual era a raiz desse problema, desse vício na minha vida, e talvez seja útil para você também. Bom, o problema, primeiro você vai escrever qual é o problema nós já sabemos que é pornografia, mas esse método pode ser utilizado para resolver outros tipos de problema também, né? Eu identifiquei que eu consumi esse tipo de conteúdo porque eu estava num nível de ansiedade. A ansiedade, ela me fazia consumir esse tipo de conteúdo, me gerava aquele tédio, né? Aquela coisa toda. Então, a partir da ansiedade, quando eu estava com um nível de ansiedade muito ali alto, muito elevado, eu meio que descontava a pornografia. Ela me ajuda, ela, de alguma forma, entre aspas, eu achava na minha mentalidade que ajudava a diminuir esse nível de ansiedade. Na realidade, não diminuía, aumentava ainda mais. Depois que eu fui entender isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, mas por que eu tenho essa ansiedade? Eu descobri que a ansiedade, ela vinha na minha vida pelo pouco relacionamento com Deus e pela falta de atividade física, né? Então, ali, vamos tratar, digamos, de forma espiritual e a forma física. Na forma espiritual, a falta de relacionamento. Quanto mais eu me aproximava de Deus, menor o meu nível de ansiedade, a ansiedade nada mais é do que a preocupação demasiada, excesso de futuro, né? Você está preocupado com aquilo que vai acontecer. Então, isso é a ansiedade, traduzindo assim, em grossas palavras, né? Então, eu aprendi que a falta de relacionamento com Deus gerava esse nível de ansiedade em mim e também a falta de atividade física, né? Se você não leva uma vida sedentária, não pratica atividade física, então isso certamente vai gerar um nível de ansiedade em você, e era o que gerava em mim esse nível de ansiedade. Só que, buscando mais aprofundamento, procurando entender, eu descobri por que eu não praticava atividade física, por que eu não me relacionava com Deus como era conveniente, né? Porque eu não tinha planejamento, não tinha disciplina, não tinha foco, né? Não tinha planejamento, não tinha disciplina, não tinha foco. Por que eu não ia separar na minha rotina diária, por exemplo, para ter um tempo com Deus, né? Eu não tinha essa disciplina, não entendia o quanto isso era importante para mim. Hoje, eu falo muito, até mesmo aqui na igreja, né, como pastor, compartilho muito isso com os irmãos. É importante você ter uma rotina. Se você tem um tempo ocioso, uma rotina, como é que eu posso dizer assim, solta, né? Então você acaba tendo espaço para esse tipo de coisas que acontecem, né? Vícios, né? Conteúdos impróprios. Então, isso é muito comum, infelizmente, né? Então nós precisamos estar atentos a essa questão de você ter um planejamento. Você precisa começar o seu dia
amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã, vou fazer a minha caminhada, depois da minha caminhada eu vou tomar um café em família, depois vou trabalhar. Então, quando você tem uma rotina organizada, você tem uma disciplina, você tem um foco, então você não tem espaço para esse tipo de coisa, você não tem tempo ocioso, né? O seu tempo ele é preenchido, as lacunas são preenchidas, o diabo não tem acesso, e o vício não tem acesso nessa questão. Então é muito importante a gente ter essa questão do planejamento. Eu entendi também, eu não tinha esse tempo de atividade física, esse tempo de relacionamento com Deus, porque eu não tinha foco, não tinha disciplina, não entendi o quanto isso era importante para mim. E por final, a grande raiz do problema era a preguiça, né? Por que eu não fazia um planejamento? Por que eu não tinha uma disciplina? Por que eu não tinha foco? Porque a preguiça, e a preguiça eu quero falar aqui em 3 aspectos: a preguiça espiritual, a preguiça física e a preguiça emocional. A preguiça espiritual é aquela preguiça que aquele peso espiritual, você não tem ânimo para fazer as coisas, você não tem energia, você não tem motivação para fazer as coisas. Então não tem por que você planejar, não tem por que você praticar atividade física para ter alta performance, não tem por que você ter tempo com Deus, cuidar da sua espiritualidade. Por quê? Porque você não tem foco, você não tem para onde ir, você não tem motivação, você não tem energia. Essa é a preguiça espiritual. Isso causado, esse desânimo vem da questão espiritual. Mas tem a preguiça física também, que ela é gerada pelo sedentarismo, aquela pessoa que ela se alimenta mal, ela dorme mal, né? ela não pratica atividade física, e esse sedentarismo gera também uma preguiça física e por último a preguiça emocional, que pode ter desencadeada por um estresse, uma depressão, excesso de trabalho. Vem aquela preguiça, o cansaço na sua mente, né? Então, tudo isso, essa raiz aqui, preguiça, me gerava esse problema aqui lá em cima. Então, é muito importante que você identifique, talvez a sua raiz seja outra, né? Essa era a minha raiz, eu mostrando para você como que eu descobri essa raiz na minha vida. E quando eu resolvi aqui a preguiça, eu comecei a planejar mais o meu dia, ter uma disciplina, ter foco, comecei a separar um tempo para ter relacionamento com Deus, para cuidar para fazer atividade física. Isso diminui meu nível de ansiedade. Eu arranquei pela raiz esse mal e mandei embora da minha vida. Então, essa é uma super dica para você. Entenda qual é a raiz que faz com que você consuma esse conteúdo de pornografia, esse vício tão nocivo que tem destruído casamentos, famílias e ministérios, né? E tem destruído a nossa sociedade. Estima-se que 50% de todo o conteúdo que veicula na internet é de origem sexual. Então, isso é muito grave para a nossa geração. Nós precisamos nos ater a isso. Nós estamos aqui para te ajudar. Se esse vídeo foi importante para você, se fez algum sentido, se de alguma forma acrescentou, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e não deixe de se inscrever no nosso canal, comentar, né? Isso é muito importante para nós e vai fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Paz, prosperidade e libertação sobre a sua vida. Esse é o meu desejo para você.